Olá, senhoras e senhores, estamos em mais uma videoaula do curso de Física Moderna e hoje nós vamos discutir sobre as chamadas transformações de Lorentz, que nada mais é do que um conjunto de equações que vai modificar as coordenadas de um evento medido de um referencial para um outro referencial que tem movimento relativo em relação ao primeiro. Aí você pensa assim, mas não já foi falado sobre isso? De certa forma, sim, né? Nas videoaulas anteriores, nós vimos a relação entre tempo próprio e tempo medido, tempo relativo, digamos assim, e vimos a relação de medida de comprimento. Mas o que nós estudamos foi comprimento, quer dizer, a medida entre dois pontos, a distância entre dois pontos, e nós medimos o intervalo de tempo entre dois eventos. O que a gente vai ver na transformação de Lorentz é como fazer uma modificação pontual, quer dizer, se eu tenho um determinado evento acontecendo, eu quero saber qual é o conjunto de coordenadas daquele evento naquele instante de tempo em outro referencial. Então não vou estar me referindo agora a dois eventos acontecendo, apenas um, certo? Então a transformação de Lorentz, de certa forma, ela pode ser extraída das equações de dilatação do tempo e contração dos espaços. Tá certo, gente? Então vamos acompanhando aqui nossa aula de hoje de transformações de Lorentz. Muito bem. Para ilustrar a ideia de transformação de Lorentz, eu montei essa animação aqui rápida que mostra exatamente qual é o propósito da transformação de Lorentz. Então imagine que eu tenho um evento aqui no nosso caso, é um foguete em movimento, e eu tenho um referencial O, que seria o referencial fixo ao solo, né? Seria a Terra, por exemplo, e um referencial O' vermelho, que é um referencial com velocidade V em relação ao referencial O. Daqui a pouco eu dou um play aqui, para vocês verem mais ou menos como é que as coisas se comportam. Se eu observo a minha nave do referencial O, a posição que eu vou medir dela é esse vetor x aqui, que é o vetor posição, né, que sai da origem até o ponto onde a nave se encontra. Se eu observo agora do referencial O', que é o referencial em movimento, então eu vou dizer que minha posição x, ela vale esse vetor vermelho, que eu chamei de x', para diferenciar do referencial fixo referencial O. Tá? E essa relação entre esses dois vetores, ele é uma relação que precisa de um cálculo, né? Se eu der o play aqui, ó, então vocês observam que existe uma relação entre esse comprimento do vetor vermelho e a velocidade relativa entre os dois referenciais. Ó. Tá? Então, se eu ficar aqui em cima de O', a minha posição x', ela vai ter essa dependência das velocidades relativas. Em física clássica, em mecânica clássica, a relação entre esses dois vetores é feita pelas transformações de Galileu, que são transformações bem simples, né? Basta você observar que o vetor x é exatamente igual ao vetor vt mais o vetor x'. Então isso mais isso é igual a isso. Então por essa relação aqui simples, né, de geometria, a gente consegue extrair a relação entre o vetor x' e o vetor x. Então x' igual a x menos vt, né? Só fiz inverter a posição. E as outras três variáveis, aqui como eu estou tratando de um problema unidimensional, as outras três variáveis elas se mantêm inalteradas, certo? Claro que se eu tivesse um problema de duas dimensões, eu teria uma relação desse tipo aqui, ó, envolvida também na direção y e ou na direção z, a depender de como é o meu movimento, se varia nas três dimensões. Mas independente de qualquer coisa, o modelo clássico ele mantém sempre o tempo inalterado com a mudança de referencial. Isso é uma coisa importante, né? Porque a gente vai ver que na relatividade a coisa é diferente. Na relatividade, devido a todas essas considerações que a gente já tem visto,
a mudança de referencial ela é feita pelas chamadas transformações de Lorentz, que são essas quatro aqui. Então veja que elas são ligeiramente diferentes. Eu fiz aqui, eu coloquei as transformações apenas na direção X, lembrando que se minha transformação envolver 2 ou 3 dimensões, isso aqui é facilmente estendível para as demais dimensões. Então o que é que acontece? A coordenada x', quer dizer, esse comprimento aqui do meu referencial móvel, vai ser igual ao fator de Lorentz vezes x menos vt, onde x é o comprimento no referencial O. Então, se eu quiser saber qual é o valor da coordenada x' de um determinado evento, uma vez que eu sei a coordenada x e a velocidade relativa, para você considerar efeitos relativísticos, deve ser utilizada a transformação de Lorentz. Aqui, novamente, se o problema é unidimensional, não existem variações nas coordenadas y e z, mas o tempo, olha só, gente, o tempo ele não é inalterado como acontece no caso clássico. O tempo medido no referencial A', ele vai ter uma dependência com a posição x. Então isso gera aí uma discussão muito importante, porque para se medir um evento, vejam bem, para se medir um evento é preciso que haja, pensando classicamente, 3 variáveis de posição e uma de tempo, e a gente sempre, né, considerava que essas duas coisas eram separadas. Tempo é uma coisa e espaço é outra. X, Y, Z é uma coisa, tempo é outra, e não existe uma comunicação entre eles. Observando a transformação de Lorentz, a gente vê que para você ter a medida de tempo, é preciso você conhecer a medida de posição do outro referencial. Então existe agora, com as correções relativísticas, uma relação entre tempo e espaço, e é por isso que a gente diz que em relatividade a medição de evento ela é feita com 4 dimensões. Não pode ser, é como se o tempo não é mais uma dimensão separada. O tempo ela está junto com o espaço em uma medida só, né? Por isso que a gente ouve muito falar em espaço-tempo, né? Em espaço quadridimensional. Esse quadridimensional simplesmente quer dizer que existe a dimensão do tempo que não pode ser dissociada, né? Não pode ser separada da dimensão de posição, certo? Então essa é uma das maiores mudanças conceituais que a relatividade traz, além das outras que a gente vem falando, certo? Então é essa indissociação entre espaço e tempo, como podemos ver aqui na transformação de tempo. Essa transformação de Lorentz ela pode ser obtida a partir das equações de dilatação do tempo e de contração das distâncias. É possível obter também essas transformações de Lorentz. Então vejam que a transformação de Lorentz é uma mudança de referencial, então, onde eu quero saber o conjunto de coordenadas de um determinado evento, a relação entre o conjunto de coordenadas de um determinado evento entre 2 referenciais que possuem uma velocidade v relativa entre eles, certo? Através dessas transformações é possível a gente calcular outras coisas como momento, como energia, então todas as outras quantidades da mecânica a gente consegue obter através da transformação de Lorentz. Aqui a gente não vai trabalhar muito com elas, mas é importante que vocês conheçam, que vocês saibam que ela existe e vejam as implicações que ela traz. Beleza? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, posta na plataforma. É isso aí. Fui!